Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje a gente está com o Henrique Rocha, visionário, um dos fundadores do Home Concept, o maior salão de beleza do mundo. Henrique, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente, para poder contar um pouquinho da sua história, da história do salão também para a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho da história minha, do Romeu e de toda a nossa equipe lá. Conta um pouquinho para a gente. Quem é? Quem é você? O que você fazia antes de abrir o salão? O salão a gente já estava conversando um pouquinho antes, começou em 2019, né? Começou em 2019, eu tenho 36 anos, eu fiz comércio exterior, trabalhava com logística, trabalhei com varejo também, até que eu me enfiei nesse mundo da beleza. Por influência do Romeu. Por influência do Romeu, por necessidade do Romeu, na verdade. Ah, por necessidade de alguém que organizasse para ele as coisas, é Ele isso? tinha sócio antes e nem sempre as coisas saíam como ele queria, até que eu tive que engatar nessa daí junto com ele. Entrar nessa também. E acabou virando meu sonho também. E a gente tá aí já, 6 anos com Home Concept. Caraca, que legal, né? História de mega sucesso, a gente tava batendo e, pessoal, vocês vão saber ainda que vem muita coisa pela frente, né? Porque já é um salão que é referência, já é um salão que é o maior do mundo no Guinness Book, né? Não é fácil, a gente tava falando disso também. E ainda vem bastante coisa diferente pela frente. Então, fiquem atentos aí até o final que tem muita coisa. A gente vai colocar um videozinho que a gente montou aqui pra você. Que a gente montou não, que a gente pegou aqui pra mostrar um pouquinho do salão, né? Do Henrique, do Romeu. E aí depois a gente continua nosso bate-papo. Inacreditável tudo que está acontecendo. Acho que quando eu comecei lá atrás, desde os 15 anos de idade, nunca imaginei conquistar tantas coisas. Ter uma pessoa tão incrível do meu lado que realmente funciona como o Henrique. Foi difícil, mas ele acreditou nas minhas loucuras e esse momento foi possível. Ele acreditou que ia dar certo e quando eu não acreditava, ele falou, não, a gente vai dar certo, a gente vai. Parabéns. Muito bom, muito bom. Legal. Aquele comecinho ali, vocês foram longe, então. As Muito meninas são bom. fera. Bom, o Romeu, ele já vinha ali, né, de uma carreira em salões, né, com cabelo, trabalhando como hairstylist há muito tempo, e você é o cara de negócios. Como é que foi esse encontro? Como é que vocês tiveram a ideia de começar o salão, de ter esse... Então, a gente já se conhece há 19 anos. Aham. E ele já era cabeleireiro num salão pequeno de bairro. Ele já é cabeleireiro há 25 anos, na verdade, né? 25. E a gente está casado há 17 anos. Caramba. E nos últimos 8 anos foi quando eu comecei a trabalhar junto com ele, por conta de uma necessidade mesmo de um parceiro realmente que tivesse um olhar para o negócio, que tivesse uma visão fora do meio cabelo, exato, né? Exatamente. E aí foi quando eu chamei ele para abrir o salão, sem os sócios que ele tinha na época, e acabei virando sócio dele, e a gente abriu o Home Concept. Isso foi o quê? Um ano antes, mais ou menos, da abertura do Home Concept? Foi 2 anos antes. 2 anos E daí antes. ele trabalhava num salão lá no Campo Belo, e aí eu trouxe para ele para outro salão, nos Jardins, ali perto do Jardim Europa, e a gente ficou esse 1 ano trabalhando junto nesse salão, enquanto a gente construía o Home. O Home começou com 43 cadeiras, que já foi uma briga minha com ele, porque por ele queria um salão pequeno, um salão com poucas cadeiras, ele sempre... A gente é bem diferente, Um né? negócio mais gourmetizado. Eu penso macro e ele sempre tá com medo de não dar certo e tudo mais. Aí tanto foi que falei, acabei conseguindo 43 cadeiras, mas com 6 meses a gente já fez a primeira expansão e já colocou mais 30 e poucas cadeiras. Hoje, só pra gente ter uma ideia de Hoje a comparação. gente tá com 200, a gente bateu o Guinness Book lá na Avenida Brasil, com 227 assentos. Caramba. E
No Iguatemi tá com 130 e poucos. Caramba. É, Gente pra caramba todo dia ali se cuidando. gente, são quase 500 funcionários rodando o dia todo. E em cada... 7 dias por semana. Não. Na Brasil é de terça a sábado. Tá. Domingo e segunda a gente reserva para os workshops que a gente dá interno, ou a gente aluga, ou a gente dá workshop realmente para o pessoal em geral, hein, que vem de todos os lugares do país e fora do país também. Vem bastante fora do país. E no Iguatemi? Iguatemi, Horário de shopping, né? Iguatemi de domingo a domingo, só fecha 2 vezes no ano. Dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. É um trabalho mais ou menos, né? Vocês dormem? Comem? A gente tenta. Passeiam? Aliás, como é que faz para passear, né? Porque os dois viajam juntos, vai sair de férias. Agora mesmo a gente voltou do feriado dia da Semana Santa, foi bem legal. Tô até rouco de tanto que eu cantei no karaokê. Foi minha família inteira, minha família dele A gente vai pedir inteira. pra ele cantar até o final do Não, episódio. você cantar. Eu tento. Mas foi bem gostoso. Foi minha família inteira, a família dele inteira. Foi umas 16 pessoas. Nossa. E aí foi bem gostoso. E aí com quem cuida? Como é que fica pra gerir de longe isso? Foi sexta, sábado, domingo, né? Pelo amor de Deus. E viagem longa não faz? Não, faz. Mas a gente tem Uma equipe. A gente tem uma equipe, tanto no Iguatemi quanto na Brasil, gerentes, subgerentes. Senão a gente morre, né? Sem Não vida. dá, né? Não dá pra... Ainda mais os dois vão normalmente sair juntos, né? Agora depois do Iguatemi, a gente tá evitando mais de viajar junto. A não ser quando for para passear mesmo. Aham. Mas a gente viajava bastante a trabalho também. Mas a gente optou agora para quando um sair, o outro tá aqui. Se dividir. Porque é muita gente para tomar cuidar. conta. E ainda vamos ter mais, hein? E a operação é relativamente nova lá também no Iguatemi. É isso que eu tava falando. O Iguatemi começou grande já, né? Diferente da Brasil. A Brasil a gente começou com 36 funcionários. Hoje a gente tá com 300 e pouco. Caramba. A Iguatemi já começou com quase 200. Então, é muita coisa para começar do zero e deixar tudo alinhado, deixar tudo com a nossa identidade. Então, estou focando mais ultimamente no Iguatemi, até deixar tudo bonitinho, tudo alinhado lá, como tem que ser. Entendi. A gente tinha perguntado para você um pouquinho antes, né? E acho que é uma curiosidade geral. Vocês, o ano passado, foram para o Guinness Book, né? Maior salão de beleza do mundo. E a ideia lá atrás já foi construir o salão para que ele alcançasse esse objetivo ou não? Não, Depois que veio, foi acontecendo. foi acontecendo. Como eu falei, o salão começou com 36 profissionais e a necessidade de crescer foi surgindo. Logo de cara, a maioria vários profissionais queriam estar com a gente e a gente foi colocando nas cadeiras até que não tinha mais espaço para eles. Aí eu fui expandindo para os lados e continuava sem espaço. Até que rolou a pandemia, já pode falar da pandemia? Vamos embora. Até porque, assim, né, como empresário, a gente tem que lidar ali com o que vem, né? E a pandemia foi um desafio para todo mundo. A pandemia foi um desafio imenso. Especialmente para um negócio que atende Presencial, o público né? presencialmente. A gente tinha feito a festa de 1 ano do Home. Aí, uma semana depois, a gente teve que fechar por conta da pandemia. E eu fechei ainda uma semana antes, acreditando que ia durar um mês. Todo mundo tava assim, né? Fechei uma semana antes para sair na frente, para ser exemplo. Me ferrei. Ferrou uma semana a mais. Me ferrei porque a pandemia acabou durando, a gente ficou 6 meses fechado. Caramba. Mas, em contrapartida, foi legal que da pandemia veio a expansão, né? Tinha 2 casas ao lado, e foi a oportunidade que eu tive durante a pandemia, porque era aquelas empresas de terma do Rio Quente, como fala, de agência de viagem, e eles quebraram na pandemia, né? Porque ninguém viajava, não vendia nada. Aí eles entregaram a casa, foi que eu tive a oportunidade de pegar por 1/3 do aluguel, que é hoje, que era antes, né? Aí foi tudo ou nada. Uma oportunidade. Uma oportunidade, o Romeu quase me matou mais uma vez. Porque tava todo mundo fechando as portas, assim, tava
Tava ficando um clima bem tenso já no E segundo mês, vocês assim. expandindo. E eu, assim, eu acreditando no negócio, era a chance de pegar aquelas 2 casas, um aluguel, assim, bem abaixo da metade, e foi o que eu fiz. Peguei, demoli também as 2 casas, as 3 casas, são 3 casas lá no Brasil, né? Aham. Todas as 3 a gente demoliu, construiu do zero, porque eram aquelas casas antigas, né? Uhum. Da década de 40, cheio de portinha, então não daria para fazer o que a gente fez lá se não tivesse demolido. E aí, enfim, comecei a obra e a pandemia não acabava de jeito nenhum. Eu assim, ô meu, querendo me A matar. obra acabou e a pandemia não. é isso? Não, antes fosse. A obra durou. A gente tô até hoje acabando a obra lá. Faz 6 anos que eu tô em obra, porque a gente também não para de investir, de E continua mudar. crescendo. Exato. E, querendo ou não, foi bom essa pandemia pra gente por conta dessa expansão, entendeu? Mas foi punk esses 6 meses aí que não achei que não ia passar nunca Foram mais. tensos, né? Ficar com o salão gigante sem poder abrir, já pensou? Imagina. Totalmente fechado. Nossa senhora. E assim, você mencionou da questão de ter ido para lá, de começado com, né, 40 e poucas cadeiras, depois crescendo. Hoje vocês estão lá com 3 casas, e vocês fizeram uma reforma. Ou seja, vocês fizeram um investimento pesado. Foi bem alto. Como é que vocês conseguiram lá atrás iniciar já com um projeto e com esse investimento tão... E como é que foi colocar esse dinheiro todo num negócio num momento de incerteza? Sim. Cara, Sem saber Foi. quando e se ia, né? É. Ter retorno disso. Foi um mix de acreditar muito no que a gente estava fazendo, no negócio em si, e pedir a Deus. E rezar para que o negócio acontecesse, porque meu, foram quase 25 milhões ali. De investimento. Foi um investimento próprio e foi meio que trabalhando e colocando, trabalhando, colocando. De fato, a gente ficou esses primeiros 5 anos sem fazer nenhuma retirada. Quer dizer, não deixava de fazer retirada porque era um investimento próprio. Então a gente estava trabalhando e fazendo, trabalhando e fazendo. Aham. E foi assim. Mas foi bom que a gente não precisou de nenhum sócio, investidor. Aham. Foi tudo recurso próprio mesmo. E isso só lá na unidade da Brasil? Não, Já Iguatemi, considerando Iguatemi também? não, Iguatemi foi outra negociação, mas a gente também não tem sócio. Foi depois de tudo isso daí, né? Porque Iguatemi veio só em 2024, né? Foi. A gente inaugurou dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. Bem pertinho Bem do recente Natal. Foi. Aquela correria do... Nossa. Pra inaugurar nessa época. Acabou atrasando um pouquinho lá, era para ser em outubro, acabou saindo em dezembro. Mas também a gente demoliu tudo lá. Quem conhece lá o espaço sabe que é outra coisa hoje. Parece que a gente gosta de obra, mas é necessidade. Eu não gosto, não, é uma necessidade. É necessidade, porque também acho que a ideia é deixar com a cara de vocês. né? E trabalhar com imagem também, né? Trabalhar no... E o salão, Beleza não tem como. a beleza, de certa forma, está ligada a tudo, né? Então, tanto para nossos clientes, tanto para os nossos profissionais, que acaba sendo nossos clientes internos também, Sim. a gente precisa estar sempre atualizando, Uhum. necessário. Você mencionou que você trabalhou com comércio exterior, né? Fez comércio exterior. Que o seu passado, né, enfim, seu histórico profissional, você vê que te ajudou na construção desse projeto? Cara, bastante. Eu na verdade trabalho desde pequeno. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, quando eu tô fazendo palestra e tal, que minha grande inspiração foi minha avó, né? Eu tava com ela agora esse final de semana, ela mora na Bahia, e a gente desde pequeno ela sempre foi empreendedora, assim, sempre vendeu tudo que você pode imaginar, e eu sempre fui colado com ela, né? Eu chamo ela de mãe. Então, desde pequeno, eu vendia queijo, pegava queijo na fazenda de tio, eu vendia tudo que você podia imaginar e eu estava vendendo para ganhar dinheiro. Então, acho que a minha grande veia empreendedora realmente veio dela, porque ela não consegue ficar parada. E eu cresci com ela e eu era muito colado com ela, sou ainda, né? A gente fala todos os dias. E eu acho que a minha veia de empreender, de vender, eu acho que eu sou um eterno vendedor, na verdade, sabe? Eu gosto muito dessa parte de vender, de negociar. Então, acho que eu peguei muito disso dela, com certeza. O empresário não tem como não saber vender, né? Não, Ou você aprende ou você aprende, ou você não tem jeito. A gente acaba vendendo todos os dias alguma coisa. Todos os dias alguma coisa, né? De alguma forma, Sim, com certeza.
Então, você acha que sua avó trouxe mais experiência nesse sentido, mais influência? Não, do tudo que- tem um pouco, né? Mas eu acho que um vendedor, na verdade, a gente não aprende isso na escola, na faculdade. Pô, essa A paixão em gente você aprende foi realmente com a vida Com a vida. mesmo e vivendo. E acho que tem que ter alguém ali de inspiração, e acho que foi ela. A parte da. Eu trabalhei alguns anos na Ipiranga Química, como exterior, mas eu acho que me ajudou bastante também. Foi a época que eu trabalhei com varejo. Eu trabalhei há 20 anos atrás lá no Guatemi. Por sinal, tem até uma história bem engraçada, bem interessante. Assim, a minha gerente de 20 anos atrás, que eu acho que também me ajudou muito a crescer e tudo mais, eu chamei para ser minha gerente 20 anos depois, agora no Guatemi legal. também. E ela tá lá, e é meu braço direito, bacana. desde aquela época. Muito legal, né? Eu nunca imaginei 20 anos voltar depois, pro né? Guatemi sendo dono do negócio. Aí eu brinco que eu trouxe ela para descontar tudo que ela fazia comigo. Eu falo com o pessoal, né? A gente tem bastante cliente aqui que é ex-colaborador. O pessoal sai, vai virar diretor de outra empresa, né? Gestor, e aí vem e contrata checks. Aí eu falo, pô, vocês vêm aqui só pra descontar, né? Tipo, Isso que eu falo com ela. Contrata só pra poder, agora eu mando em vocês. poder ter o gostinho. Agora eu sou seu chefe, né? Sim. É bem isso. O pessoal vem mesmo, eles gostam, né? Bom, pelo menos se tá voltando é porque sabe que a gente faz o negócio direitinho. É né? verdade. Mas quem vem querendo mandar um pouquinho, velho, com certeza. Tem aquela vontadezinha. Assina com prazer ali pra. Agora vai ser assim. Vai ser Agora do meu Do jeito. meu jeito. do meu jeito, é. A gente mencionou da questão da pandemia, mas teve algum outro momento que vocês pensaram em desistir? Não, Não, nunca? não existia essa possibilidade. Principalmente para mim, né? Na época que a gente fez essa expansão, como todo empresário sofre com prefeitura, com isso e aquilo, a gente também. E aí o Romeu ficava desesperado, né? Que ele é mais. Ele tem medo de confusão, ele tem medo de qualquer coisa que sai ali do normalzinho. Mas a gente enfrentou. Aí na época teve várias denúncias de outros concorrentes e tal. Tudo coisa bobeira que você pode imaginar, mas assim, não existia a possibilidade da gente declinar. A ideia, eu já sabia mais ou menos onde queria chegar, eu acho que cheguei até um pouco mais do que eu imaginava, com essa história do Guinness e tudo mais, Aham. mas não tinha mais como voltar lá atrás, até porque são mais de 4.000 metros de área construída, só de ferro ali de baixo, não podia mais trazer de volta. Não tem Não tinha como. Não. Plano B era fazer dar certo mesmo. Exato. Não tem jeito. Exatamente. Não tem como. Bom, vocês são uma marca, né? Vocês são uma potência. Desde o início, vocês já tiveram essa expectativa de serem uma experiência? Cara, quando a Pro gente cliente. abriu o Romeu já estava virando, já tinha virado uma potência, uma marca muito forte, como o Romeu Felipe, né? Aham. Ele já estava estourando tanto na vela, que ele é embaixador da vela já há alguns anos, foi o primeiro, e hoje é embaixador global também de vela, Brasil e global. Então ele já era um nome muito forte, e ele de fato é a cara da marca, né? Eu que estou começando a aparecer agora, que o negócio cresceu e tudo mais, mas ele sempre foi um profissional que todo mundo admirou, tanto o cliente final como os profissionais. Então, isso ajudava bastante, que os profissionais queriam estar ao lado dele, né? Então, quando a gente abriu, ele já tinha essa força, que obviamente que era o que dava... Uma marca, que dava do nome dele. E aí a gente foi e juntou as forças para chegar aqui. Porque é isso que eu ia comentar, né? Não basta ser o maior, na verdade, né? E olhando, pesquisando, vocês já receberam também vários prêmios como melhor salão, quer dizer, tem essa admiração. Então, não é só ser o maior também. Não adianta, né? Se for o maior, tem que ser o melhor Sim. também. E agora a gente está, cada vez mais o salão crescendo, a gente está profissionalizando mesmo, porque deixou de ser um salão para ser uma empresa, né? São 500 funcionários, então hoje a gente tem a meta do ROM é realmente ser o melhor em vários setores, não só cabelo, como a gente já tem esse título, de ser o melhor no nosso marketing, de ser o melhor na nossa gestão interna, várias, como falam?
Tem várias... Como empresa mesmo, né? Como negócio. Tem várias casas aí que a gente quer atingir também como melhor e passar isso para os outros salões, ser referência realmente, né? O produto final de uma empresa, ele é o que o público vê, mas por trás disso tem muita coisa, né? Muita envolvida. coisa. E a marca, né, o marketing são essenciais para que você tenha visibilidade no seu público-alvo. O investimento nisso é fundamental. Então, assim, todas as áreas, são 500 profissionais, né? Não são só os profissionais que estão ali na ponta tratando os cabelos. Aliás, não só cabelo, quais são os serviços hoje que vocês prestam? Então, a ideia é até legal falar sobre isso e falar também como foi essa inspiração para criar esse espaço, né? A gente sempre viajou o mundo inteiro, por sinal foi a Rússia, graças à Rússia que a gente levantou o salão, a gente ia muito para a Rússia, para o mundo inteiro, na verdade. Mas foi lá em... Ai, caramba, eu sempre esqueço quando eu vou falar. Aquele lugar que faz os implantes de cabelo. Na Rússia? Não. Na Turquia? Na Turquia. Na Turquia. Foi graças à Turquia que deu um estalo assim na minha cabeça. Que, cara, você vai para lá, você vai no mercado de 10 pessoas, tem 7 com a cabeça enfaixada. Você vai no restaurante, tem 10 de 10 às vezes. É bizarro. E aí eu pensei na época, que tal? Já pensou ter um lugar no Brasil que você poderia fazer tudo? Porque assim, acabou virando um destino próprio, né? Pra galera fazer implante e tudo mais. Eu pensei assim, nossa, imagina que legal você ter um espaço que você consegue fazer tudo. É isso que a gente fez hoje. Tanto de dermato, de dentista, uma série de coisas que você venha e saia zero, sabe? Mais fácil de E cuidar. aí foi lá Turquia. na Turquia que eu tive esse insight, que eu falei, poxa, acho que seria legal fazer um lugar que tivesse tudo, pra galera sair, pra virar realmente um destino pra isso, entendeu? Entendi. Vou sair de lá, tipo, com tudo que eu preciso para Exato. sair belo. Aí hoje a gente tem a Beleza na Web, que a maioria conhece, que vende tudo que você pode imaginar de beleza. Aí lá a gente tem perfumaria, skincare, maquiagem com eles. Tem a clínica do Ivan, de dermato, que tem dentista, tem o cirurgião plástico, tem tudo isso lá. Tem o que mais? Mas tudo com foco em estética. Por exemplo, dentista Não, vai fazer lente, tem tudo, faz de tudo. todos Faz os tudo. procedimentos. Faz tudo. E tem também, tem a Lumecap, que ela é bem forte aqui no Brasil, lá fora também, que é sobrancelha, boca, tem... Micropigmentação. que é micropigmentação, tem cílios, tem joalheria, tem um projeto de pet shop que está para sair, e agora a gente está vendo também a parte de academia. Estou com um projeto legal. aí de fazer academia de hot yoga, spinning, para ficar mesmo 360, para você se cuidar de dentro para fora, de fora para dentro. Tem um bistrô lá dentro também. Tem um bistrô, tem um restaurante bem bacana. São tanta coisa que acaba esquecendo. Logo o bistrô, que é meu filho. Tem uma cozinha ela, industrial, porque assim, lá só no Brasil tem mais de 300 funcionários. A gente roda por dia 250, 300 clientes. Ou seja, são 600 pessoas assim rodando. Os meus profissionais, os meus profissionais são meus maiores clientes, né? Que eles estão lá o dia todo. Então, assim, não tem como não comer. A gente tem um cardápio muito legal lá, que é um cardápio de hotel. E vai desde o café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Porque o salão fica aberto das 8 à meia-noite. 1 da manhã. Não tem hora para fechar lá no Brasil. O Romeu, principalmente, sai de lá todo dia meia-noite, 1 hora, 1h30. Então tem que ter realmente esse cardápio de hotel aí para atender a galera o dia inteiro. Quanto tempo, em média, o pessoal fica lá? De 8, 10, 12 horas. Caramba. Todo dia? Todo dia. Os clientes? Os clientes. Os funcionários também. Os funcionários ficam mais, né? Pelo Os visto. funcionários também. Aqui a gente tem bastante, tem equipes da manhã, daí eles entram às 8, vai embora às 6, 7, e tem a galera que entra na hora do almoço e vai até... Mas em média os clientes ficam tudo isso? Em média, principalmente loira, né? Fica às 8, 10 tempo. horas. Caramba. E aí não tem como, né? Você sente fome, quando chega, você quer almoçar, você tá inquieto, você quer comer.
depois você tá com fome de novo. Aí eu fiz uma cozinha industrial e aí ficou bem legal. Tem um bar lá que é coisa, não sei se vocês já viram. É uma coisa, depois se der para vocês colocarem aí, o pessoal ver, é incrível. Foi uma referência que eu trouxe da Rússia também e a gente adaptou aqui para juntar com a referência que a gente tem dos espelhos, que foi a gente que desenhou também. Então, quando você chega tanto na Brasil quanto no Iguatemi, você já é impactado com o Baru, que ele é gigante, pé direito, é bem bacana. Legal. Bacana. E essa questão, né, da estética, da saúde em si, ela evoluiu demais. Então, assim, são muitos serviços, muitos produtos que vocês conseguem ir agregando lá, né? A gente teve aqui o Guilherme Musi, sabe? Dermatologista, irmão do Paulo Musi. E aí a gente tava falando, a gente até fez uma brincadeira com ele, colocou aqui um vídeo do Silvio Santos no SBT, que entrevistava a galera e falava assim, quantos anos você tem? 19, quantos anos você tem? 24. A galera com E cara a de galera 50, com cara, eu já 60. vi. Você vê que assim, houve uma evolução pesada, pesada, né? porque a Nesse galera com sentido. 18 anos parecia mais velha que a gente. A gente é Pior que 40. é. Aí você fala assim, pô, você vê que a tecnologia evoluiu bastante nesse sentido. Você mencionou da questão do implante. A gente tem dois mais próximos aqui, colaboradores nossos que recentemente fizeram implante e ficou perfeito, assim. Sim, Ficou- não, E antigamente o pessoal fazia e não ficava legal. era aqueles cortes, né? Acho que ficava Artificial, ficava pior do que ficava pior. assumir ser careca, né? Hoje fica muito natural, assim, você não diz. Você olha a pessoa. Um deles, inclusive, ele já entrou aqui, né, com o implante, assim, nem imaginava. Não, e nem agora sabia. eles estão com a técnica que não precisa nem raspar mais o cabelo. Ah, Então é? você já faz o cabelo e ninguém nem percebe. Sério? É. Caramba. Desde quando? Já tá rolando isso lá? Tá interessado? Você tem bastante cabelo. Não, mas Olha lá, ó. aqui, Eu vou precisar. Eu tô Com medo de precisando. raspar, né? Agora já pode ir. Olha aí, tá vendo? É. Você não queria raspar? Nem precisa. Agora Nem não precisa mais. Nem preciso me esconder. Não precisa se esconder. Fica aquela fase de raspar é meio. É chatinho, Mas né? no final vale a pena também, né? Vale a pena. É pouco tempo também, né? É, Rapidinho já questão cresce. de crescer. Mas falando, depois fica muito natural. assim. Fica. Eu falei, né? O pessoal que a gente falou, pô, nem imaginava, um deles eu nem imaginava que era careca. Não, tem vários amigos que moram fora também. E é engraçado que o Brasil ele tem um tato melhor para essa parte de estética, né? né? Eu tenho vários amigos que moram Já há fora. muito tempo. Todos eles vêm tratar dente aqui, vêm dermato aqui. Minha tia porque- morou 26 anos nos Estados Unidos e ela vinha pra cá. tenho vários amigos que fazem isso porque acaba sendo mais delicado, mais sutil. Em muitos lugares lá fora é um pouco mais grosseiro, dá pra ver que você fez alguma coisa. Tanto na parte de dermato, dentista. A galera. O cabelo também. O cabelo, antigamente, a gente esperava as referências da Europa e tarará. Hoje é muito legal que a gente está exportando daqui tantos os cursos dos nossos profissionais, como as técnicas inventadas aqui. Legal. Mudou muito esse cenário. Muito legal de ver o Brasil Sendo referência, sendo né? referência hoje em dia e a gente também como salão. É muito legal ver se Não, mudar, se mude aí. Mudar esse fluxo, né? dá um orgulho, né? Demais. Daqui a pouco a gente vai falar que vocês vão expandir ainda. E a gente estava falando também, né, que a gente estava com o Jonathan Alves aqui, que é o fundador da Ibera Paris, e eles estão em 54 países, uma marca nacional. 30 mil influenciadores, né? 30 mil Trabalhando. influenciadores trabalhando com eles, e eles estão só no Brasil. Fora lá, acho que nos Estados Unidos eles já estão com 4 mil influenciadores também. Mas assim, uma marca nacional, né, iniciou aqui, os produtos deles são todos, tipo, né, de inovação, todos E a linha que você próprios. falou que eles trabalham bomba muito, não sei se eles já estão, deve estar com certeza. Dubai, né? Aquela parte da Ásia lá Sim. consome demais esse produto que você falou que eles Sim, que são a linha eles de estão frente também. deles, né? Eles tem bastante coisa. Assim, em 2018 eles estavam vendendo 90% do faturamento deles era para o Lá exterior. fora, né? De lá para cá é que teve uma mudança aqui para o Brasil, mas até 2018 90% do faturamento era todo Exterior, para o né? exterior. Animal. E são bem conhecidos na Europa aparentemente. É legal, né? A gente vê marcas aqui, Brasil, a Demais, galera que demais. saiu do nada, eles, tipo assim, né, de uma origem super humilde lá, hoje estão com uma empresa também já indo para 1.000 funcionários. A planta lá, acho que estão indo para 20 mil metros quadrados. Uau. Bem legal, estou no Espírito Santo. A fábrica aqui. No Espírito No Santo. Espírito Santo. Aí tem centro de distribuição aqui em São Paulo, acho que no Sul, mas fica tudo, né, o grosso fica lá. Mas
Sim, uma história bem legal. E a gente fica, né, como brasileiro, fala, pô, tem tanta empresa legal aqui, tanta história interessante né, de profissionais. A gente tem profissionais diferenciados, Com certeza. né? O brasileiro Ainda é mais muito nessa área, criativo, eu o acho brasileiro... que a gente cresceu demais, realmente, assim, em relação ao serviço final mesmo, sabe? Aham. É o que você mencionou mesmo, essa questão estética, né, até médica, dentista, sempre veio muita gente lá de fora para se tratar. O Brasil sempre foi referência Sempre nisso. foi. Né? Né, Agora cada vez, tem agora aumentado cada vez com a mais. internet, com essa globalização toda, a galera vem mesmo. Até meu dentista, por exemplo, vem muita gente que nem conhece ninguém aqui, vem só pelo Instagram, que viu o trabalho, porque antigamente vinha os brasileiros que moravam aqui, Aham, que trazia. moravam lá, voltavam, mas assim, tá atingindo uma galera que nunca nem veio pra cá, veio só influenciado pelas redes. Entendi. É muito legal isso. Por que você acha que a gente é uma referência nesse sentido? Eu acho por causa do. Foi o que eu falei, Como é que fala? O tato mesmo, sabe? De ser mais sutil no que faz, não ser, Será que não ser exagerado. Será que tem a ver também? Porque assim, né, até onde eu sei, por exemplo, o passaporte brasileiro é o mais roubado no mundo. Porque o brasileiro, ele não tem uma característica, né, própria. Então assim, você pensar, vocês lidam com beleza. Você tem que lidar ali com a pessoa que tem o cabelo encaracolado, com a pessoa que tem o cabelo liso, com a pessoa Tem mais com a pele... tem diversidade do que aqui. Exato, com a pele Um jogo de escura, cintura né? enorme. Um jogo de cintura absurdo, porque se você pensar em alguns países, você fala, pô, esse cara tem cara de americano, esse cara tem cara de indiano. Aqui todo mundo tem cara de alguma Aqui coisa, né? Aqui não tem cara de nada, né? Todo mundo tem cara própria. Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um, exato. Por isso que é o passaporte mais roubado, justamente porque qualquer um pode ter cara de brasileiro. É verdade. Olha aqui na mesma, que diferença Não de um é? pro outro. né? Não, então, e aí sim, acho que isso já desde o início, né, os profissionais de saúde tendo que lidar de estética, tendo que lidar com diferentes Com tipos essa variedade toda de... de perfis, né? Sim. Acho que pode De ter raças. ajudado na criatividade do pessoal, né? Na sensibilidade, talvez. A necessidade Sim. de ter que lidar com diferentes raças realmente, Cada né? pessoa que Tipo de senta ali, cabelo. você tem que mudar completamente. Às vezes. Exato, não tem um perfil só, né? O Romeu já comentou para você se ele teve alguma dificuldade específica de cuidar de algum tipo de... Não, como eu cliente? falei antigamente, eu ia em todos os cursos, que na verdade a gente fazia os cursos lá fora. Era muito engraçado, que a primeira vez que a gente foi para a Rússia, ele ficou louco, né? Porque aqueles cabelos, as russas são maravilhosas. Aham. E aqueles cabelos, e ainda para ele, era tudo que ele precisava para dar um curso perfeito, né? Que realmente os cursos eram para ensinar a técnica de loiro, e ela já tinha as russas já com aquela base loira, que qualquer coisa que colocar já abre, já fica mais loiro mesmo. Né? E aí você vai para a Turquia, por exemplo, completamente diferente. Era difícil para achar as mulher para ser modelo, até por conta também da religião deles, por conta da textura de cabelo, tudo isso. Então, cada lugar que a gente ia tinha uma certa dificuldade para alguma coisa. E aqui realmente foi o que você falou. Aqui tem todos os dias clientes reais na cadeira. Ninguém sabe o que vai ser. Pega desde uma japonesa a um cabelo crespo, um cabelo loiro mesmo, um cabelo bem preto, assim como o meu. E aí ela chega com a referência assim, eu quero essa. Nada a ver com o dela. Se vira. Tem uns casos que eu não falo, né? Mas se fosse eu falava, tem que nascer de novo, porque esse não tem como. Mas à vontade, a gente tava falando, né? Porque Nossa. a gente tem que ser um pouco psicólogo também, né? Sim. Na área deles, principalmente, né? De cabeleireiro. Na linha de A gente frente. chega ali com vários problemas pessoais e muitas vezes ela chega para mudar o cabelo por conta de querer mudar de vida, querer mudar, e às vezes ela já chega com aquela, como é que eu faço? Com aquela tristeza ali, e às vezes acaba descontando no cabeleireiro, mas na verdade nem é o cabelo, o problema dela é outro, né? Acontece muito disso, eu vejo eles falando. Não, ainda mais passam 8, 10 horas no salão, né? Rende muita conversa. Nossa senhora, Nossa né? senhora. 8 horas de conversa. Muita conversa. Muito bem. E o público masculino? Porque a gente vê também que tem teve um crescimento recentemente muito grande do público masculino buscando, Se preocupando mais Não, com lá no salão, estética. se preocupando principalmente, a mais gente com tem- estética. Lá no salão a gente tem uns 5 profissionais na Brasil. Temos 5 profissionais que ele é 100% masculino. E
a busca de masculino lá cada vez aumenta, hein? Ainda mais com bar agora, os clientes é uma delícia, né? Que eles chegam lá, marcam reunião lá, no meio da reunião eles saem, cortam o cabelo, voltam pra reunião, tomam um drink. Tem vários agora lá no Brasil que eles vão todos os dias almoçar lá. Eles falam que acaba vendo a mulherada, porque acaba sendo, eu falo pra eles que é uma fábrica de mulher bonita, né? né? Até que não é muito bonita, sai bonita de lá. E aí pra eles é uma delícia, né? Para ir lá visitar tem que ir um pouquinho mais tarde, porque aí já deu tempo delas melhorarem, não? Pode ser na hora do almoço, porque tem uns que chegam mais cedo. Tem uns que vão fazer só escova também, só a unha. Nem todos vão fazer o processo inteiro, né? Aliás, Acaba né, fazendo manutenção. pegando o gancho, você mencionou que alguns vão lá e acabam trabalhando ali. Tem espaço para o pessoal, para as meninas também que ficam lá 8 horas Tem. É imenso o salão, né? trabalhar? Então a gente tem uma parte aberta com teto de vidro, que é muito gostoso, cheio de árvore. Então tem várias mesas. É tipo um restaurante mesmo. Então as clientes de fato acabam comendo na bancada mesmo. A gente tem aquela portinha, sabe? Igual de computador antigamente, a escrivania que vem. Então elas acabam comendo lá. E as outras pessoas que vêm só para comer acabam ficando mesmo no restaurante mesmo. No restaurante. Tem, eu acho que mais de 100 lugares Caramba, sentados lá fora. Então tem bastante. É. é bem grande. Né? E, bom, enfim, vou aproveitar aqui esse momento que você está falando do bar, do restaurante, para a gente agradecer nosso patrocinador, que por coincidência a gente ficou sabendo aqui que o Minotauro é seu amigão, né? Demais. Ele vai lá no salão também cortar o cabelo. Ele vai lá cortar o cabelo. Vai. E a gente sempre se encontra nas casas dos nossos amigos em comum, já viajamos junto. Ele é querido mora ali demais. perto. Faz tempo que vocês são amigos? Cara, faz já uns 6 anos já. 6, 7 anos. Agora, hein, semana que vem eu vou lá, eu quero ver se não tiver lá o Energy Drink lá no bar, vai dar briga com ele. Verdade. Eu tem que quero falar. ver você encarar ele. Não. Não vai? Melhor não. Se você quiser, você pode fazer que nem eu. Pega alguém lá e coloca pra desafiar, entendeu? Mas igual ele faz. Né? Coitado, né? Desafio e joga o outro. Né? Alguém estiver me enchendo o saco, né? Exato. Mas vai lá resolver com ele. Não, eu meti o dedo na cara dele, te desafio a lutar com o japonês. É muito mais fácil assim, entendeu? Mas ele é tão bonzinho, né? Ele parece Os dois que são. é aquele monstro lá em cima. Ele é Se muito transforma, bonzinho. né? Se transforma, é. Se transforma mesmo. Tem uns vídeos, tem um vídeo personalidade brincando, dá um completamente soco nele que é muito engraçado. Depois eu te mostro. Ah, é? Eu tenho um também com o Minotauro. Você já viu a luta dele com o Bob Sapp? Já vi. Pô, o cara é Não. absurdo de gigante. Sim, você é doido. A luta é bizarra, né? Então, assim, imagina você encarar um cara daquele. Não, tô É fora. só brincando mesmo. Né? Só brincando. Mas o energético é bom. Precisamos de um começo, manter o foco, carregar energia, estar pronto para o que vier. Energize a sua luta, energize o seu dia. Bom, depois da pausa aqui para energizar, vamos continuar. Quais são os próximos passos? O que vocês abriram agora o Iguatemi em dezembro, né? Do ano passado, já tá bombando. Graças Você a falou Deus. que acabou trocando uma expectativa de investimento. Sim. Pelo gente- convite, né? A gente estava com os planos de abrir em Miami. Eu estava já até olhando uns imóveis lá. Só que eu recebi esse convite do Shopping Iguatemi. E quem conhece aqui sabe que o Iguatemi da Faria Lima é único. E eu sou apaixonado por aquele shopping também. Começou lá, Comecei lá, né? E aí a gente acabou mudando a rota. Acabei abrindo o Iguatemi, está sendo incrível. É uma experiência que eu já imaginava que seria animal. E aí esse ano, para não endoidar, eu resolvi focar lá primeiro, nas 2 casas, né, obviamente, para deixar tudo redondinho e dar mais um aninho aí para a gente retornar com Miami. A ideia de Miami foi justamente já pensando que muitos americanos vêm para o Brasil para se cuidar? Também. Acho que são vários quesitos, na verdade, que trouxe a ideia de Miami. São os profissionais que muitas vezes eles acabam indo para lá atender de forma irregular. A ideia era regular esses profissionais para atender lá certinho e com garantia que iam receber, porque às vezes eles acabavam indo atender em algum salão, e o salão não pagava. Então, assim,
A ideia era a gente expandir realmente a marca para lá, ainda mais agora depois do Guinness, eu acho que tem tudo a ver. E também deixar tudo certinho para os profissionais atenderem lá. Então a ideia era fazer uma agenda quinzenal para sempre estar trocando profissional lá e, obviamente, é deixar 2 daqui fixo lá, né? Para tomar conta. Sem querer entrar no mérito da política, mas essa, né, mudança toda que teve recente. O Trump tá cada dia acorda de um jeito, né? Isso você não vê como um empecilho? Com certeza, né? Porque cada dia ele acorda de um jeito. A gente nunca sabe o que vai ser amanhã. Saber o que ele vai pensar amanhã. Um dia vai, outro dia volta atrás. Né? Exato, tá difícil. Deporta, não deporta, aí você aí traz de volta. Volta, não, fez falta, né? Cada dia você é acorda, novidade. você já olha na internet, vamos ver o que ele fez hoje. Tributa, distributa. Né? Nossa senhora, tá uma loucura. Mas vocês chegaram a fazer todo um planejamento, estudaram na época? Não, a gente, na verdade, eu tava olhando espaço, eu tenho algumas pessoas que moram já lá, que ia me assessorar, até porque lá são outras regras, outras leis. Já é difícil a gente cuidar das leis aqui, né? Que a gente fala, todas as leis possíveis para atrapalhar o empreendedor já temos. Aqui, né? Já temos. O bom é que a gente sabe que lá não vai ser tão complexo. Exatamente. Sabe que lá, assim, existem as leis, obviamente, mas lá funciona. É diferente daqui, né? Que aqui existem as leis e você, mesmo pagando, fazendo tudo que tem que fazer, você fica lá para trás, se não tiver um contato, se não tiver alguém para acelerar o seu processo, você fica batendo cabeça. É tudo muito complicado, muda todo dia. Não é fácil, não. Mais organizado, com certeza. Mas acho que quem passa por aqui, passa por qualquer lugar, né? O que a gente tava falando dos profissionais também. O executivo brasileiro é valorizado em qualquer lugar do mundo por causa disso. Porque é uma batalha diária, né? É uma batalha diária aqui para sobreviver. O cara que sobrevive aqui, sobrevive em qualquer lugar. Exatamente. Em qualquer lugar, com certeza. Aqui, meu, não é pra amador, não. Sim, É isso que meus amigos de fora falam. Falam, meu, se você conseguiu empreender, conseguiu expandir, tá conseguindo, você fica tranquilo que só vai mudar alguns detalhes, mas vai ser muito mais fácil. Então, graças a Deus, né? Mas talvez, assim, né, até essa mudança de Miami pelo Iguatemi tenha sido no momento certo. Imagina se vocês tivessem iniciado um investimento lá e, por algum motivo, fossem barrados agora de abrir o negócio. Né? Nessa incerteza toda aí. Nessa incerteza, talvez tenha sido providencial a questão de vocês terem ido pro Iguatemi. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? E assim, a gente está um ponto incrível, que é lá da Brasil, é ali ao lado do Parque Ibirapuera, e o Shopping Iguatemi também é outro ponto que é inquestionável, né? Então, acho que a gente está bem posicionado aqui como marca, e agora é a hora de dar um salto maior mesmo. Acho que foi melhor assim. No momento certo, né? Podia ser que ficasse preso aí no meio do caminho. E vai até mais forte para com certeza. Com a equipe maior, é muito mais fácil da gente conseguir administrar aí essas idas dele. Sim. Né? Quer falar um pouquinho de números? Vamos falar um pouquinho claro, o que você puder falar, né, de clientes, de quantidade de atendimentos, faturamento. A gente já falou um pouquinho do investimento que foi feito lá atrás, né? O investimento, na verdade, na Brasil, né? Ainda teve mais. Teve mais o Iguatemi ainda. Iguatemi. A gente, foi o que eu falei, né? A gente teve um investimento de mais de 20 milhões lá, bem mais fácil. Porque ainda teve essa pandemia também, piorou mais ainda, né? Porque não sei se vocês lembram, a época que o ferro foi para 40% a mais, tudo parou a fabricação estourou, de veículos, exatamente. Disso, né? Subiu, dobrou. Então, assim, subiu. o que a gente já imaginava gastar, acabou gastando bem mais por conta dessa falta mesmo de matéria-prima. Mas foi. E qual era a pergunta mesmo? Dos custos? A gente gastou essa média de investimento do Iguatemi. O Iguatemi também a gente gastou mais de 8 milhões ali fácil. Eu fiz uma negociação com o shopping também, mas a gente colocou ali mais de 8 milhões fácil ali no Iguatemi. Entendi. Teve uma contrapartida com relação à carência. Mas teve investimento, exato. Sem dúvida. Hoje, assim, a gente roda lá, você está falando de números, a gente roda uma média de 250, 300
clientes por dia. Contando as duas unidades? Não, ou só só Brasil? na Brasil. Só Brasil. E a Iguatemi também já está chegando perto disso. É tá impressionante como o Iguatemi tem um fluxo muito grande de gente passando ali, de cliente, né? E também abre 7 dias por semana, né? A Brasil abre 5 dias. Mas é Os mais ou menos faturamentos isso. estão se equiparando já, então. Estão começando. O Iguatemi ainda não tem muita referência, porque a gente abriu dia 16 de dezembro, aí teve Natal, aí teve... Mas o ticket médio é parecido das o duas ticket casas? médio foi parecido. Mas já está quase chegando perto aí. Mas isso falando só em salão ou considerando já todos os outros serviços, restaurante e tudo mais? Porque na Brasil você tem um espaço maior e tem, né, o restaurante, bar. Na Brasil a gente tem um gancho de sublocação que no Iguatemi não tem, né? No Iguatemi é só cabelo mesmo. Uhum. E as prateleiras que a gente revende produtos também. Tá. Lá na Brasil a gente tem uma série de outros negócios mesmo, que é de ali também. sublocações lá. Então acaba fechando a conta por conta dessas sublocações, né? Quer dizer, impulsiona o faturamento. Impulsiona o ainda, faturamento, sem dúvida. além do atendimento dos clientes ali. Sim. Voltando um pouquinho aqui, você tinha mencionado antes da gente começar a gravar que o Romeu tem uma linha que é assinada por ele, É. né? Que é o único no mundo, é isso? Ele assinou uma linha da Vela. A Vela, como te falei, ela é uma marca alemã. Aham. E a primeira vez na história da marca, tem 100 anos já, a Vela, né? A primeira vez na história da marca que algum cabeleireiro assina uma linha Caramba. inteira. E o Romeu, Que legal. como embaixador Brasil escolhido. e global, foi escolhido. A gente ficou bastante feliz. A gente Que fez honra, hein? um mega, Bacana. a gente fez um mega evento para isso, tanto no dia da inauguração, não, como é que chama? Do lançamento do produto. E depois a gente fez outro lançamento forte lá no Carnaval do Rio de Janeiro, nos camarotes lá. Foi bem legal. Quando que ele foi escolhido para assinar O lançamento aconteceu dia 16, 17 de janeiro. agora? Mas na verdade eles já estão um ano antes que ele foi para a Alemanha testar os convidado. produtos. Realmente eram os produtos do jeito que ele queria, né? Ele ajudou a desenvolver Ele a linha de ajudou, ele produtos. foi algumas vezes para a Alemanha para desenvolver realmente o produto do jeito que ele queria. Então houveram vários testes Legal. até chegar num ponto que ele queria desenvolver mesmo. Foi bem legal. Bom, então esse último ano foi o ano, assim, Foi. incrível, né? Aconteceu bastante coisa. Porque teve a Foi o Guinness, foi o abertura do Iguatemi, Essa linha Foi. da Vela. Essa né? O linha da Romeu ser Vela. convidado para ser o Foi primeiro. muito legal. Muito legal. E o que você justifica, né? O que você acha que faz uma marca ser tão... se tornar tão importante assim, tão desejada? Eu acho que a vontade que a gente tem de realmente fazer o melhor todos os dias, essa pressão que a gente acabou tendo também de ser referência. Então, tudo que a gente faz, tem uma galera esperando para ver o que a gente vai fazer. Então, a gente sempre tem que estar fazendo algo além, algo que ninguém pensou ainda. Então, acho que isso acaba impulsionando a gente a estar nessa linha de desejo do cliente final, sabe? Aham. Como é que vocês transformam hoje consumidores, clientes em embaixadores da marca? Como? Vocês têm clientes lá, né, Aham. renomados. A Sim. gente estava até vendo assim, alguns nomes, Mariana Ximenes, Sim. quem mais? Dos mais famosos aí, quem que você pode citar? Tem uma série E de... eles acabam virando, né, Sim, publicidade para vocês Sim, também, sim. embaixadores da marca Da nesse marca. sentido, né, de divulgar. aham. Como é que vocês fazem esse... Na real, o trabalho dos meninos como cabeleireiro, né? Uhum. Junto com o nosso suporte de marketing, de salão como um todo, que impulsiona isso. E a galera que vai lá gosta muito do resultado final, então acaba voltando e acaba criando esse laço entre os famosos e os cabeleireiros de lá, no geral. Realmente eles acreditam porque eles gostam e aí fica fácil, né? Acaba ficando uma troca gostosa. Você falou de planos aí, né, de Miami, de ter a questão de academia e tudo, mas ainda tem algum sonho? O que que você tem ainda? O que que você vislumbra aí? Ou de um sonho, de um objetivo ainda que falta? Cara, eu acho que a próxima meta é essa casa de Miami mesmo.
O Romeu tem muita vontade de Nova York, mas eu acho que Miami é uma porta de entrada pra gente, até por conta do idioma, que lá se fala mais espanhol Mais do que... português do que inglês, né? fala mais espanhol e português que inglês, então acho que pra gente começar, acho mais fácil lá em Miami, até por conta da língua que se fala, por conta de ter um número maior de brasileiros. Então eu acho que essa casa de Miami vai ser um ponto bem alto agora pra gente, assim, essa nova fase. Eu tenho um amigo que mora lá, acho que em Weston, em Miami. Só no condomínio dele, acho que 150 famílias brasileiras. Não, é absurdo. Não, e a América Latina inteira, né? Praticamente tá lá. Você anda, você só vê gente falando espanhol. Não, é absurdo. É absurdo. Pra Orlando, sei lá, no final do ano. E eu fiquei impressionado que eu tava, tipo, num Walmart e eu não escutei uma pessoa falando inglês. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Você passou no corredor, você vê esse produto? Só o Você não sei português. quê, Só o português. Mas, meu, Não, você vai na Disney, tem placa em português. é bizarro. bizarro. Né? Tem várias placas em Orlando, português lá. Eu falei, caramba. Orlando acho que já passou Miami até, porque já virou com certeza. Brasil. Com certeza. Já tem mais brasileiro do aqui, quase. Porque, É verdade. não é? Maior colônia brasileira deve estar lá. Ah, com certeza, cara. E olha, eu conheço um monte de gente que mudou pra lá. Que mudou mesmo. Sim, Mora também. lá, Sempre tô lá porque tem vários amigos que moram lá também. né? O pessoal demandou nos últimos anos. Ainda mais agora com esse perigo que tá em São Paulo, no Brasil em geral, a galera tá fugindo mesmo com medo. Alternativa. É. Bom, vocês têm um time lá de 500 pessoas. Como é que vocês identificam, né? Quem são essas pessoas que têm as características que vocês buscam? Como é que vocês trazem esses profissionais? É feita uma curadoria realmente bem cuidadosa, realmente, porque assim, quem trabalha com a gente, quem conhece a gente, sabe que tanto eu como o Romeu tem um perfil completamente simples, de trabalhar, calmo, sem muito deslumbre, e nesse meio acaba que são artistas, né? Então a gente tem um cuidado enorme para escolher quem está lá dentro, quem fala a nossa língua. Então, realmente, a gente, além de faturamento, que obviamente é muito importante, a gente tem esse cuidado de saber qual é o histórico da pessoa, qual o perfil dela, se encaixa com o nosso. Legal. Realmente, porque quem vai lá, todo mundo, por sinal, até convido vocês para irem lá, desde tomar um drink, eu cortar o cabelo, eu colocar o cabelo, para verem a energia que tem lá. Todo mundo fala que é bem gostoso de ficar lá e é um ambiente muito difícil de conseguir isso, né? Porque é um ambiente que a galera tá lá o dia todo, mas graças a Deus a gente conseguiu juntar uma galera bacana lá. Minha irmã teve salão. É. Falar que é bem difícil. É bem um ambiente difícil, complicado é bem difícil. Lidar com o ego das pessoas. Sim, com certeza. Até por isso acho que talvez vocês tenham que ser mais low profile lá, tipo, né, ó, quem tem que se destacar aqui é o cliente, né? Exato. Mas e aí, bom, É os dois, na verdade, né? a gente Só que vai, com a gente vai, moderação. a gente podia fazer a nossa chamada lá, a gente pode fazer a nossa chamada Vamos. do episódio lá, Vamos, né? A gente Sim. vamos, vocês vão gostar bastante. e vai lá, a gente grava lá. E Já vai o cabelo grande, já corta já lá. corta lá, Vocês vão a gostar. gente faz a chamada, já faz a transformação. Já faz, Faz a transformação. Só falta chegar lá e falar, né, mano? Falar assim, mas tem certeza que sim, você é cabeleireiro? Não, então cala a boca, né? Tipo, Como assim? Como assim? tem um memezinho que o pessoal vai lá no salão de beleza, aí começa a cortar o cabelo. Mas você não acha que. Aí o cabeleireiro sim, vai sim, lá. sim. É meu personal que fala isso pra mim. Quando eu começo a falar, mas eu não acho isso aqui, ele falou assim, você quer meu crachá? Não é? Você é cabeleireiro? Não, então cala a boca. Eu vou levar uma foto de referência pra ver o que eu vou ouvir. Leva uma bem diferente. Levar bem, Black Power. Bem cheio, Eu quero um Black Power desse aqui. Eu quero esse aqui, ó. Aí a pessoa volta, pera um pouquinho, vai na gaveta, pega uma peruca e bota, né? Porque Pronto. pronto, tá resolvido. Mas vocês participam desse processo de seleção também? Com certeza, os profissionais? 100%? 100%. Eu, 100%? 100%. 100%. Quantas 101%. Mas até agora lá, porque assim, quantos profissionais entraram de uma vez no Iguatemi? Nossa, no Iguatemi... Quantas mesas são no Iguatemi? Não, de profissionais? 48, 49. E aí, obviamente, eu tive uma Que ajuda. veio tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. Você vai ficar 49, você deve ter entrevistado ali uns 150. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E assim, aí cada profissional
Eu tenho uma média de 49 lá. Cada profissional tem sua equipe, né? Então, tem profissional que tem 10 assistentes, 14 assistentes, tem um profissional que tem 2 assistentes. Então, assim, tem esse número alto, porque cada profissional tem a sua equipe. Entendi. Então, tanto eu... O meu, na verdade, ele sabe quem é, ele dá o palpite dele, mas ele não vai para essa linha de frente, não, que ele é muito tímido e tal. O que me ajudou muito foi a minha gerentes, obviamente, elas também estão fazendo essa curadoria, mas sempre com o nosso aval. Ele fica de olho depois no resultado, é isso? Ele, na verdade, fica de olho no serviço, no trabalho final, né? Aí ele dá as dele, né? Mas geralmente a gente mostra primeiro para ele antes, porque de fato ele é o diretor artístico lá, né? Então ele tem que gostar também do serviço, mas a gente, fora isso também, obviamente, a gente pega as pessoas que têm todo esse perfil que eu falei, um trabalho bacana, mas a gente está sempre dando um treinamento interno para todas as áreas lá, né? Justamente para todo mundo falar a mesma língua. Óbvio que cada um tem a sua linha de trabalho diferente, mas a gente tem uma identidade a seguir, a identidade do ROM. Mas o legal é que cada um segue uma linha de trabalho, então tem para todos os gostos. Né? Também tem isso, né? Porque a diferença também às vezes não encaixa exatamente com o perfil do cliente. É muito engraçado que, cada cabeleireiro lá, ele tem um perfil de cliente. Você vê, na Brasil mesmo, tem o Alan, que é o que corta meu cabelo, ele é bem forte masculino, e tem o Walter também. Os dois têm, assim, os clientes mais incríveis de São Paulo, e cada um tem um perfil completamente diferente dos clientes, sabe? O Alan tem um perfil mais conservador, que é os empresários, mais normal, assim, que eu posso dizer. E já o Walter já tem uma linha mais jovem, os caras que também empresário, que são mais descolados. Cada um tem um nicho diferente de cliente. Tem de hora que chega lá um cliente novo, já direciona para aquele que faz mais sentido? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas também, muitas vezes, ele já vem direcionado, né? Mas acontece já muito viu isso. alguma coisa na rede social e tudo, ele já vai. Mas quando não é assim, a gente já faz uma leitura lá e vê que já combina com tal. Bom, falando aqui um pouco mais da parte pessoal, né? Você mencionou que você e o Romeu estão juntos há 17 anos. Você era criança, né? Tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Como é que é essa questão de vocês trabalharem juntos e estarem em casa juntos? Como é que vocês conseguem separar isso? E não só com relação à relação, mas como é que é, né? Enquanto um empresário de uma empresa tão grande, conseguir ter o tempo para você, o seu tempo pessoal e saber dosar bem isso. É bem difícil, é muita oração para continuar junto, porque a gente realmente tem pouco tempo. Porque o Romeu é completamente fanático no que faz. Então, assim, ele sai do salão meia-noite, 1h, chega em casa, fica editando foto para poder fazer os posts no Instagram. Então, tem dias que eu vou dormir, olha que eu durmo tarde também. A gente dorme geralmente 2h30, 3h da manhã. Porque até chegar em casa, comer uma coisa, aí às vezes a gente vai bater um papo, desligar. Mas tem dias que a gente acaba nem se falando, porque ele chega, fica editando as fotos dele e acaba não dando nem tempo. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Mas conseguem quando vocês estão com o tempo de vocês? Consegue. Eu, principalmente, eu que sou mais de sair, né? Eu acabo sempre arrumando uma coisa para fazer. Sempre acabo escapando ali senão não tem vida, né? E você falou que ele é mais tímido e tudo. Totalmente diferente de mim. Como é que é isso no dia a dia ali? Vocês têm perfis aparentemente bem diferentes. Sim. Né? Eles brigam muito por conta disso? Não, quer dizer, também. Também. Mas a gente acaba brigando. A nossa discussão geralmente é por causa de carregador. Você acredita? Carregador de telefone é a nossa pior pauta. Tranquilo. Não, é mais por. A gente tem 3 cachorros em casa, um gato. 30 carregadores, A gente tem, briga. mas ele leva pro salão e some. E aí ele acha que eu peguei o deles. Olha, trazer a briga aqui, né? Mas, a gente tem 3... A gente tem bastante distração em casa também. Meu sonho é ter filho, mas ainda a gente não tem, porque tô nessa fase de construir mesmo.
A gente tem 3 cachorros, um gato, um macaco, Caramba. 2 lagostas, 4 caranguejos, vários camarões e alguns peixinhos. Caramba. Tudo isso dentro de casa. Então Sabe acaba que eu já distrai. tive um polvo. Sério? Sério. Nossa, o polvo é um bicho. Eu sei bastante sobre, porque se eu pudesse, eu tinha um zoológico em casa. Mas polvo é um bicho difícil de ter no aquário, porque eles são muito inteligentes e foge mesmo do aquário, né? Some. Mas eu não conseguiu ter ele muito tempo, conseguiu? Não. Pegou. Só falta o tempo de deixar ele na água e levar pra panela, né? 3 dias. Não, foi uns meses, mas ele não durou muito. Eu tive uma iguana, a iguana durou muito. A iguana durou bastante, ficou gigante, ficou nessa mesa. Eu tenho um macaco grande também em casa. Né? Qual que é? O prego. Prego. É. Tem um amigo que tem. É uma figura. Bonzinho? Bonzinho. Bonzinho demais, super carinhoso. Aí ele não come os carregadores? Não. Fala não. que o macaco comeu, que o macaco sumiu. Nossa, Foi ele que sumiu, Mas é os escondeu. próprios assistentes dele que pegam. Né, galera? Tá entregando. E aí, mas é mais por causa disso mesmo. Mas no geral a gente. Você dá bem. Não- Mas a gente briga aqui também. Normal. Mas carregador ninguém mexe no do outro, não. Nossa, que sorte, hein? É porque lá, aqui é mais tranquilo, lá é muita gente passando, então é mais fácil de pegar, né? Pra subir, né? Sim. É por isso que eu falei, tem que deixar uma gaveta ali, só os dois, Cara, né? e eu, assim, eu não tiro o meu de casa por nada. Então tem um que tá na beira da cama que não sai nunca, tem um que fica lá embaixo na cozinha, tem um que fica no escritório, então assim, não tem. Mas ele deixa lá no salão mesmo. Tira, leva pra lá e pra cá. E as viagens, vocês continuam viajando? Conseguem viajar? Cara, a No gente mundo? já viajou mais. A gente já viajou mais. Mas não pode poder reclamar, não. A gente foi pro Réveillon, agora em Carneiros. A gente montou um salão também. É a segunda vez que a gente monta um espaço lá no Réveillon de Carneiros. É muito legal. Que lá é um espaço completamente. Não tem nada. Então, tudo lá é montado pros 10 dias de carnaval. Então, restaurante. Tudo lá é montado para os dias do carnaval. É o segundo ano que a gente leva os profissionais daqui. Lá roda uma média de 5 mil pessoas para esse Réveillon. Então, assim, a galera fica ilhada mesmo. Uhum. E a gente leva toda a estrutura, com os espelhos redondos do ROM. E a galera ama, né? É o segundo ano que a gente faz Réveillon lá no... Acaba viajando para se divertir, mas acaba trabalhando também. Mas é muito legal levar. A gente leva a equipe daqui para lá. Podiam fazer parceria com o Tuca. Fazer isso em Noronha. Lá em Noronha. Lá eles têm vários eventos também. Sim. Na Pousada Zé Maria. Sim, sim. Eles fazem Eu já vários fui. eventos. Já foi lá? Mas lá a mão de obra é mais difícil ainda para chegar, né? Mais difícil. Meu Deus. Agora facilitou. A né? gente já, Voltou a gente direto. já só para levar a equipe, uma média de 70, 75 mil, imagina para Noronha. É complicado. Agora facilitou um pouquinho. Vai ter voo direto, né? Agora já Agora tem. tem. Já tem? Já tem, Voltou. voltou. Acho que 1º de abril. Sai de São Paulo? Sai de Então é São mentira. Tô Dia brincando. 2 de abril. Já dois. Tô brincando. Não, Mas tem sai de voo. São Paulo direto pra lá? Tem. Que delícia. Tem. E eles têm parceria com a Azul também, então Que bom. facilita. Poxa. Lá tem bastante coisa legal. Teve um evento grande agora em abril lá, ele convidou a gente, mas não deu pra ir. Na Noronha é incrível. Eu, na verdade, eu gosto de ir para Noronha, como eu gosto tanto de bicho, e olha que eu sou festeiro, eu não gosto nem de ir na época de festa, porque, meu, você sai, perde o dia, e lá o gostoso é o dia, né? Aqui você já foi pra lá? Não. Lá é incrível, parece que você tá dentro de um Esse aquário, agora, realmente. É tanta coisa, tanto bicho, que eu fico alucinado lá, Ele lá é até incrível. deu bronca, né? Então, Sim. eu quero nem saber os lugares do mundo que você conhece pra não ter ido pra Noronha. Pra não ficar com raiva. Mas eu demorei também pra ir pra Noronha, sabia? É. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes, mas eu demorei também pra ir pra Noronha, sempre acontecia alguma coisa, e, meu, é incrível, vale a pena. Vale a pena, né? Quero ver se eu vou lá agora em julho. Vou falar com ele, que inclusive ele tem um filho quase da idade do meu, só que mora no Rio de Janeiro. Falar que semana que seu filho vai aí que eu vou. Que vai pra lá Aí pra meu filho tem coincidir. companhia lá Quantos também. anos tem seu filho? 13. Ah, novinho. Dele tem 12, é. Aí já faz companhia também, né? Vamos lá brincar com o tubarão, filho. Vai lá. Pior que é bem assim, do nada aparece um do lado. Tem bastante. Né? Legal. Vai lá brincar com o tubarão, vai lá. Vai nadar lá. Vai nada. Pior que tem mesmo. Que te inspira hoje? O que você imagina, né? Você já falou da questão de Miami, tá pensando na parte de academia ali para o espaço lá do Brasil, ou em todas, como é que vai funcionar? O que você vislumbra para o futuro? Cara, então, eu tenho esse projeto aí da Brasil, de colocar essa academia lá. Eu acho que vai. Acho não, tenho com certeza que vai sair e vai ser bem legal pro 360 do salão. E depois Iguatemi, né?
tem o Iguatemi e depois eu quero dizer lá em Miami. Então a ideia é levar para Miami também a mesma história que é aqui, Mesmo um pouquinho de o mesmo conceito, sabe? Um pouquinho de tudo para a pessoa chegar lá e passar o dia e sair zero. Uhum. Eu já tenho alguns parceiros que estão querendo entrar nessa junto com a gente e a ideia é justamente levar esse 360, essa experiência 360 para o cliente final, né? Você Tanto falou- de salão como a Lu já é certeza que vai com a gente e tem a parte de dermato também. Então a ideia é justamente levar esse 360 para não ser mais um salão lá, né? Uhum. Você falou até da parte de pet também, né? Você É. tava mencionando- Tem uma parte de pet shop gosta de que bicho, tava né? entrar, e acaba que sendo tem tudo a ver, né? Porque o cliente vai para A lá, gente não leva já? leva bastante. Então, a ideia é fazer um cardápio pet friendly para os cachorros, para os bichos em geral. E enquanto o cliente faz o cabelo dela, Cachorrinho o faz cachorro também. já faz, já sai todo mundo. Tá tão bonito. Sai todo mundo bonito. E essas expansões, esses investimentos, a ideia é continuar do jeito que está, com recurso próprio, ou a ideia é ter um sócio no futuro, um investidor no futuro? Cara, não sei. Sinceramente, eu estou estudando ainda para viabilizar quanto que vai ser a brincadeira lá em Miami. Então, assim, quando a gente se aprofundar mais, a gente está namorando vendo alguns espaços, entendendo aonde seria legal, mas eu tenho alguns amigos que até moram lá, que queriam entrar junto, mas não tem nada decidido ainda quanto a isso. Entendi. Tá. Eventualmente depende, né? Do que vem Depende da pela brincadeira, né? Ainda mais agora esse dólar aí, 6 por 1 praticamente. frente. Vamos pega ver. Um pouquinho. É aquilo, né? A gente tava falando lá. Mas de repente pode ser legal ter algum sócio lá, justamente para estar olho, né? de olho mais em cima. Mas não tem nada ainda claro na minha cabeça quanto a isso, né? Vamos ver. E eventualmente podem surgir outras oportunidades, como surgiu o do Iguatemi. Né? Do Iguatemi não era Mas eu acho que aqui a no ideia Brasil não abriria inicial. mais, não. Mas às vezes, por exemplo, na Europa, sei lá, tô falando assim, às vezes pode surgir uma outra Sim. oportunidade. Esse caso do Ibera, o cara de Paris chegou do nada aqui, assim, sabe? Pô, eu quero levar para Paris. Acabou virando sócio dele na Europa, entendeu? Então, assim, pode acontecer eventualmente alguma coisa que mude a rota nesse sentido. Você estava Exato. pensando em Miami e acabaram abrindo Parece Iguatemi. Iguatemi. O Iguatemi foi um presente. Eu nunca imaginei, na verdade, que tinha um salão lá há muitos anos, né? Então esse convite foi bem... O salão fechou? O Estava salão, fechado já? eles tiveram que fechar lá. E aí o shopping fez esse convite pra gente. Então foi uma surpresa até. E era uma coisa que eu sabia que ia dar muito certo, sabe? Pra gente. Uhum. Quanto tempo ficou sem salão lá no Iguatemi? Cara, ficou uns 8 ou 9 meses. 8, Por 9. conta da obra, né? Eles fecharam, eles acabaram a operação lá. No dia seguinte a gente já começou. Mas como eu falei, a gente também demoliu tudo, porque era o salão que estava lá, estava 23 anos sem reforma. Caramba. Esse foi um dos motivos também que o shopping não quis continuar com eles e tal. Então foi praticamente fazer do zero lá também. E aí ficou esse período todo sem salão no shopping, né? Onde tem um público ali. Não, o pessoal do shopping mesmo estava desesperado, porque querendo ou não, gira muita gente, né? Pra você ver, se eu ver que uma média de 250 clientes por dia, são 250 pessoas a mais rodando no shopping, que acabam indo lá para o salão, acabam passeando no shopping, acaba consumindo no shopping. Na verdade, essa é o maior motivo de ter um salão no shopping, né? Porque acaba atraindo mais gente Girando o público. para girar realmente a Qual que é o economia. tamanho do espaço lá? Tem 1.750 metros. É grande também. Né? A gente não sabe brincar. Não brinca pequeno. Eu tenho esse Dessa probleminha. vez o Romeu Nossa, brigou, o Romeu foi não? completamente contra todo o tempo. Foi. Totalmente contra todo o tempo. Nossa, foi uma luta, viu? Ele não falou, não, vamos pegar uma lojinha ali. Não, dá ele pra não queria de fechar, jeito nenhum. Ele nem queria. Não 20 queria. metros quadrados. Não queria, tava com medo. Mas agora depois ficar pronto, ele fica todo feliz. Mas foi uma luta para conseguir convencer. Não dá para fazer sozinho, né? Porque o salão é ele também. Aham. Aham. Mas eu tava desesperado. Aí na última, eu cheguei a fazer umas 18 reuniões com os donos do shopping mesmo. Aham. Aham. E na última era para dar o
o play final, apertar a mão, e eu tava com o Romeu ainda, o Romeu tava em turnê na Europa, dizendo que não, não, não. Eu 3 dias segurando o pessoal pra dizer sim ou não, até que no último segundo, Deus tocou no coração dele, que ele aceitou, mas naquelas, e eu fui lá, apertei a mão, e fomos pra cima. Mas ele te deu um ok, ele mandou Me deu um só um ok. okzinho Não, assim eu no WhatsApp, de foi madrugada tomando mandei um textão pra ele. Ai, meu, Mandou um isso, isso joinha, aqui. Foi mais ou menos isso. isso? Aí ele, De madrugada, eu Dando um joinha só. mandei um textão pra ele que ia ser incrível, que não sei o quê, nananá, falando todas as possibilidades que eu acreditava, e que era a última cartada que eu tinha, né? Aí, graças a Deus, ele topou e a gente Aí foi. ele mandou um tá, você deu um print e falou, pronto. Não, nem deu print, era pra mim mesmo, né? Porque eu não poderia chegar lá e dar ok Sim. se ele não queria. Era a gente é sócio, pra ir pra cima mesmo ou não, né? O pessoal do shopping nem sabia, o pessoal do shopping achou que desde o começo ele tava feliz da vida. É. E como é que funciona isso? Porque assim, você mencionou que desde o começo, né? Lá no primeiro salão, você já queria um negócio grandioso, ele queria um negócio pequenininho. Depois veio a pandemia. possibilidade de expansão e depois o Iguatemi. E ele sempre mais comedido, né? nesse Comedido. sentido. Né, a gente vê que você é mais arrojado, mas ele te segura também para ter o equilíbrio? Me segura. Eu acho que, de fato, além da sociedade, no trabalho, até no relacionamento, eu acho que isso que faz virar ficar duradouro, né? Tanto o relacionamento como a Uma parceria de sociedade. sucesso, né? Porque um já pensa mais macro, o outro já é comedido, então a gente vai brincando nessa. Quando eu tô Achando muito, ele me equilíbrio. puxa, Opa. e eu tô o tempo todo tirando ele do chão, tirando ele do comodismo. Do comodismo que eu falo é ficar No bom parado, senão ele sentido. briga comigo. Mas é o que você falou, né? A questão dele é mais do o cabelo, design, totalmente. da criação. Ele né? é um artista mesmo, Aham. e não adianta, né? Eu acho que não dá pra fazer as duas coisas. Tanto eu como ele, se não tivesse ele, não conseguiria fazer o que eu faço. E se não tivesse eu também, eu acho que ele tava lá trabalhando pra alguém ainda. Que tem medo dessa mudança, É sabe? curioso, né? Porque a pessoa que tem esse lado mais artístico normalmente tem, né? Sei lá. Aquela coisa de ter mais a cabeça nas nuvens ali, vamos e vamos, né? Não. Mas ele Não. é mais pé no chão. No geral, total, né? No geral, Ele tem medo de não dar certo, morre de medo de parecer que algo fez alguma coisa e não deu certo, sabe assim? Acho que é mais preocupado com a imagem mesmo. Entendi, pode ter nesse sentido mesmo, né? Com certeza. A gente tem também, né? Nós somos em 3 sócios aqui e sempre tem, né? Eu sou bem... Eu viajo sempre. Eu também. Eu viajo, não, aí se a gente fizer isso, né? O Fábio é meio do caminho e o outro Fábio, que são 2 Fábios, não vai dar, vamos segurar, vamos fazer depois, vamos repensar. Eu, não pensar nada, vamos... O momento é agora. O momento é agora. Pior que muitas vezes a oportunidade está ali, se você não agarrar, obviamente você tem que ter coesão com o que você está fazendo, com coerência, né? Mas muitas vezes, se você não aproveitar aquele momento, o momento passa. Sim, a oportunidade não volta às vezes. Eu sou mais, tipo, vamos, depois pensa, né? Assim, ainda bem que tem esse equilíbrio. Mas é super saudável ter esse equilíbrio, porque tem hora que você está muito empolgado, tem hora que você realmente para você mesmo para pensar e fala, não, eu acho que esse caminho dá para ir por aqui, por lá, não é assim. Quando a Mas gente abriu a empresa foi bem assim, né? Na verdade, quando eu fui conversar com ele, não, eu tenho um plano para daqui uns anos. Aí ele falou, não, vamos agora. Daqui uns anos, daqui 8. Mas eu também... Nossa, quando eu coloco uma cabeça... Me chamaram pra jantar, pra falar do negócio... Pra falar daqui 10 anos. Não, daqui 10 anos você me chama, né? Eu sou assim, total. Porque daí eu começo a respirar o negócio, sabe? Eu vou dormir pensando no negócio, vou tomar banho, eu tô pensando como que eu vou fazer, como não vou fazer, como chegar, eu fico assim... Como, né? Exato. E foi assim também lá atrás, Não né? é se, é como. Como que vai fazer? Sim. Porque assim, agora tem que ir pra cima. A gente tinha um outro sócio, né, fundador também, e aí eles me chamaram pra jantar, falei, não, vamos, a gente tá pensando em abrir um negócio, tal, eu queria convidar você, vamos embora, né?
Aí a hora que chegaram, eu falei, pô, vocês me chamaram pra jantar, pra falar do negócio daqui a 8 anos. Pelo amor de Deus. Não, 8 não, eram uns 4, Não, vai. eram uns 8 anos. Próxima Copa. A gente tinha 32 Eram- anos, quando eram uns tinha 3, 4 a ideia anos, foi né? essa. Eu falei, não, para, é agora. Agora. Não, mas agora, não, vamos agora, a gente E foi de no imediato? pique. Foi. Deu certo, né? Começou na semana começou- seguinte, sei lá, a gente um começou mês a depois. movimentar Eu sou o assim negócio sei lá, no mesmo Foi bem mês, assim. já começamos a ver marca, pensar, né, sei lá, em logo. O que tudo mais, fazer, o em que fazer, mercado que a como, gente atuava. pegar site e tudo mais. Mas Aí eu começou no saí mês da seguinte. empresa que eu trabalhava, já fui o primeiro a pular fora, falei, não, eu vou, Pô, Caiu de cabeça, caí de mergulhou. cabeça, e depois veio o Fábio e depois o Lucas. Mas, sei lá, né, mas tem que ter o equilíbrio, Com certeza. é importante. não, tem que ter. E nesse caso foi a decisão certa mesmo. Decisão naquele certa, que a momento. gente tá Tinha que 12 ser anos mesmo. depois. Vamos que vamos. A gente estava mencionando antes de você chegar para as meninas, o próprio podcast. A gente tinha a sala parada aqui, e a gente, o que a gente faz essa sala? Faz essa sala? Vamos criar um podcast. A gente tem 12 anos de empresa aí, tem história pra caramba pra falar, a gente tem bastante conhecimento de mercado. Vamos levar essas histórias interessantes aí, que tem um público bem, né, Sim. que quer saber. E aí, a princípio, a gente tinha pensado até em, vamos conversar, entrevistar os nossos funcionários, algum cliente ou outro, e surgiu um monte de É que nome. acaba partindo de uma brincadeira e começa a virar porque, assim, coisa no grande, começo, séria, né? O investimento foi assim, vamos colocar uma mesa aqui. A gente pegou, eu também, que nem você gosta de cantar. Você gosta, você canta mesmo? Não, eu só gosto. Aí eu tenho os microfones, né? Aí peguei os microfones, a gente trouxe os microfones, a câmera, pegou, depois... Aí eu fui para os Estados Unidos, aí comprei outros lá, a gente trocou os profissionalizou. microfones, aí trocou câmera, aí foi trocando iluminação, Foi aos indo. poucos a gente vai indo, né? Aos poucos a gente vai melhorando. Cada Mas, dia melhora uma coisinha. mas aquele negócio, se você não sai, se não faz, esperar ficar exato. perfeito, Assim, Não, não vai. tem né? que, como eu Meter digo, as tem que caras. arrumar o avião em voo mesmo. É. E a gente até tinha mencionado, né, que aí você já pega o primeiro episódio, a gente trouxe um cara, né, que a gente conhecia bem pra quebrar o gelo, aí ele já viu que a gente tava nervoso, não, eu vou entrevistar vocês, já dá aquela quebrada e aí aos poucos você vai indo, vai melhorando. Mas Eu também, tô me soltando agora. Tem Eu que falei pra fazer. vocês, é a primeira vez que eu, É uma honra, geralmente- né? Verdade, é. eu sempre fico dizendo não, com medo mesmo, de nervoso. Aham. Mas tem que meter as caras mesmo pra perder o medo, né? Que é só questão de costume mesmo. É questão de costume. A gente então acaba vai falando o indo. que a gente faz todo dia, né? Não tem como errar. Sim. Não tem. Mas dá um friozinho na barriga mesmo. A Até desculpa aí. A primeira vez. O nervosismo. Imagina, foi maravilhoso. A gente tá chegando aqui no finalzinho, mas vou contar uma história. A primeira vez, a gente já saiu algumas mídias importantes, né? Então já deu entrevista pra Globo, Globo News, Band News, pra Forbes, Isto é Dinheiro, não sei o que. O primeiro programa que a gente participou foi um canal do YouTube. Você lembra qual que era o nome? Não lembro. Eu sei que assim, foi ao vivo. Devia ter umas 3 pessoas assistindo, sabe? Tipo, a mãe dele, a minha e mais um perdido na internet. E, cara, a gente suava, a gente gaguejava. Eu sei como Não conseguia nem se mexer, ficava duro. É assim. horrível, né? Nossa senhora, Perguntando nossa, um monte de coisa, nervoso. sabe? Que você sabe responder. E você não sabe vem a falar, palavra. Não vem a Não vem. palavra. Você viu que várias Mas vezes você eu vê também todo hoje aqui dia. ficava querendo buscar uma palavra, não vem a palavra. A primeira vez que eu fui dar uma entrevista mesmo, pra TV, assim, eu não conseguia falar o nome Ron. Sabe assim, meu Deus, que desastre. E você via que eu tava tremendo, assim, eu tava até o rosto tremendo, de nervoso. Não, mas fica. Vai acostumando, né? Outro dia não sei o que, foi falar, vai fazer palestra, tipo, você tem umas táticas, assim, você fica fazendo polichinelo, fica gritando, não sei o quê, e entra e vai, sabe? Tipo, que aí você já tira a Cada um atenção, tem o já- seu jeitinho de... tática de teatro. É. De teatro. Mas é isso, né? Tem que ir, tem que se souber. A gente vai soltando, aos poucos a gente vai melhorando. E o negócio do podcast foi isso. A gente teve a ideia, pensou pequeno, já foi crescendo, foi melhorando. E a ideia é que a gente melhore cada vez mais, né? Pra gente poder levar bastante informação relevante. É incrível. Tem mais né? Eu queria passar mais um videozinho mais um patrocinador que a gente tem aqui do coração, Cinemark Empresas. E até se vocês precisarem lá também, eu sei que vocês têm um espaço gigantesco, mas é legal que o Cinemark Empresas não é só o cinema, né? Eles fecham salas para. A gente fez isso Vocês fizeram agora. lá? Foi muito legal. A gente pensa muito nos colaboradores, né? Acho que e por isso também Vocês dão vouchers também? Do Cinemark? Não, a gente fez melhor.
a gente pegou no dia do cabeleireiro, a gente fechou o salão, ou fechou a sala lá no Shopping Guatemi. Foi muito legal. Antes a gente entrevistou os familiares deles, para falar justamente como que era o apoio deles com os profissionais, porque muitos chegam tarde em casa, trabalham horas e horas. E a gente fechou essa sala no dia fez um café da manhã primeiro, lá no salão. Depois a gente levou todos eles da Brasil e do Guatemi para a sala, que a gente fechou só para eles. E na hora como é que fala que tem antes? Dos trailers, a gente soltou as entrevistas com os familiares. A galera se emocionou, foi muito legal. Vocês levaram eles para ver um filme mesmo, numa sala fechada? Numa sala fechada, só que no meio dos trailers, apareciam as famílias deles, falando como é que era o dia a dia com eles, em casa e tudo mais. Foi muito emocionante. Que legal. A gente está tentando organizar aqui de fazer um evento também. A gente até já convidou o Rogério, né, o Minotouro, para ir lá ser um dos palestrantes. Então, tem alguns nomes. Não, esse negócio de palestra, eu também estou evitando. Eu acabei de fazer uma agora, justamente para perder o medo de vez. Foi até assim, achei que ia ser pior. Não foi tão ruim assim. Foi uma feira lá no Expo Center Norte, foi 500 e poucos cabeleireiros, donos de salões. E aí eu fiz essa, daí começou a aparecer um monte de proposta. Aí eu, com a cara e a coragem, fechei. Agora vai ter esse ano ainda no Rio e em Balneário. Ah, que legal. Aos poucos. Até o final do ano eu perco medo, né? Depois de umas 50. Essa foi a primeira? Essa foi a primeira. Foi. Tava muito nervoso, né? Tava nervoso, mas até que foi tranquilo, assim. Achei que ia ficar mais. Só foi até eu passar, assim... Os primeiros minutos. Os primeiros minutos. Depois foi. Uma pauta, né, programada. Mas dá o microfone, a câmera... 500 donos de salões, né? Você fica com medo, ai meu Deus, será que eles vão perguntar para me embaraçar aqui? Você fica com vários medos, na verdade, né? Mas foi legal. E agora aí eu aceitei esse convite de vir aqui, justamente para perder também esse medo. Legal. E foi uma delícia, tá sendo. Tá aqui com vocês. Uma delícia pra gente. E que legal saber, inclusive, que você já usou o Cinemark Empresas, né? Pra fazer o evento lá pro pessoal. Bacana. A gente tá organizando aí, vamos ver se até junho sai. Além da nossa telona e melhor pipoca, a gente tem muito mais a oferecer. Conheça outros produtos Cinemark. Quem nunca quis alugar uma sala só para convidados especiais? Fazer uma super festa de aniversário com seu filme preferido? Com o Cinemark Sua Sessão, você faz o evento que quiser. Agora, se precisa tratar de negócios, conheça o Cinemark para Empresas. Compre ingressos para presentear colaboradores ou clientes com o Cinemark Vouchers. Temos também a opção Cinemark Eventos. Que tal sair do padrão e fazer palestras, convenções ou até confraternizações em um ambiente diferente? Traga sua equipe ou convidados com toda a estrutura e conforto para a sua reunião. É mais que cinema, é Cinemark. Legal, né? Foi isso aí que a gente fez. Foi isso aí que vocês Foi fizeram. incrível. E tem também o pacote para você comprar vouchers e distribuir para colaboradores, de premiação, sabe? A gente gosta aqui também de fazer uns negócios diferentes. Já viu ali, a gente fez um álbum isso é uma história, é legal para vocês, hein? Um álbum de figurinhas da Chex. E para dar para os funcionários, para os colaboradores, com fotos deles em eventos. Que legal. Depois eu quero dar uma olhada. Não. Aproveitar que tô com o pessoal do marketing aí, ó. Não, já vamos roubar essa ideia. Não, é bem legal. E assim, a gente fez numa época que a gente estava trazendo a galera de volta, né? Pós-pandemia. E a galera não queria vir. A gente falou, vamos fazer um negócio. A gente vai, faz o álbum e a gente vai dando o pacotinho de figurinhas conforme os dias que essas pessoas vêm. O pessoal tava querendo dormir na empresa. Legal, né? Eu tava querendo, não, vou dormir aqui pra ganhar mais figurinhas. Depois eu quero ver. E fora que assim, né, como a gente tem pessoas que ficam alocadas em cliente fora, foi uma interação super bacana pra todo mundo. Pessoal trocando figurinha. Criaram grupos. Que legal. E depois ganhava prêmio, né, quem completava primeiro, segundo e terceiro. Os 3 primeiros ganhavam um prêmio. Então, e como é que era esse lance das fotos? A gente foi pegando fotos que a gente tinha, né, dos eventos, festa. E aí, depois a gente já tive várias ideias aqui, ó. De acordo com que eles participam do treinamento das marcas, já ganham. Porque às vezes não querem ir.
E aí pode colocar a página das marcas, pode Muito colocar legal, eu o gostei. início do salão, né? O segundo, a expansão, fotos de reforma, coisa assim. O pessoal ama, assim, né? Foto da galera. Sim. Massa demais. Que eles querem pegar a figurinha com eles também. Sim. Depois a gente vai mostrar. Foi um Quero ver. negócio que, sim, pô, fez Engajou bastante bem o sucesso pessoal. ano passado, assim. E você vê que tipo, teve uma interação, né? E o pessoal realmente se uniu nesse sentido. Uhum. Trouxe uma proximidade muito grande. E fora que a gente conseguiu o objetivo, que era a galera querer vir pro Exatamente. escritório. Tudo Trazer- sempre trazer o tem pessoal um aqui. objetivo por Mas trás, foi legal, né? mas Foi? junta tudo e eles acabam se divertindo também, né? Sim. A gente gosta de pensar os negócios diferentes, assim. A gente também. Sempre a gente tá fazendo alguma coisa diferente. Você vê como é legal esse Tanto é que acaba sendo um bate-papo que a gente diferencial, assim, entre os salões, assim, porque Aham. a gente tá com a equipe hoje de 5 pessoas no marketing, não é isso? 5, 6, 7. Nossa senhora. 7 pessoas no marketing, mas é assim, ó, brincadeiras à parte, é justamente para isso, pra gente criar um conteúdo diferente. Então, se você entrar nas nossas redes, a gente tem conteúdo o tempo todo com os profissionais, com as marcas, com o salão em si, e justamente pra gente criar esse ambiente e mostrar nosso trabalho da melhor forma possível. Né? Legal. Nós podemos ter as páginas das celebridades. É verdade. Tem uma mais pra gente levar? Não tem, né? Tem? Tem. Pronto. Eu tiro. Eu pego um. Obrigado. Bom, tem acho que mais 2 perguntinhas aqui, a gente já vai pros finalmente. Hoje, para quem tá entrando no ramo, quais seriam suas dicas? Quem Nossa. pensa em empreender, não? Eu até falei isso na minha última palestra. Reze muito. Mas é engraçado, mas é um pouco de verdade. Mas isso empreender no Brasil, você já tem que rezar Exatamente. obrigatoriamente, né? Independente do ramo. Mas, cara, falando sério agora, acho que você tem que ir com foco onde você quer chegar, trabalhar sério, com honestidade, e trabalhar sem parar realmente para chegar lá, porque é só trabalhando mesmo, duro, diariamente, como você falou, muitas vezes perder noite com essas expansões mesmo, várias vezes eu virei noite assim, pensando o que eu poderia fazer para resolver, para como fazer, mas no final é gratificante ver o negócio lá de pé, ver a equipe feliz, os clientes, realmente no final é gratificante, mas é muito trabalho realmente. E você vê que assim, né, uma coisa que você mencionou, que a gente estava falando, tudo bem, tem que ter aquela pessoa que segure, mas eu nunca vi, né, um empresário de muito sucesso que não tenha arriscado muito também. Exatamente, tem que arriscar, porque ficar em casa não vai acontecer não. Tem que arriscar. Se não arriscar... Às vezes você tem que dar. É tudo ou pular nada, mesmo, é tudo ou nada. Foi o caso da pandemia mesmo. No meio do Pois é. processo, eu falei, meu Deus, essa Sem pandemia não saber. vai acabar. E aí esse Romeu, eu te falei. Eu falava assim, não, vai dar tudo certo. Aí tinha dias que eu fui dormir, dei umas choradinhas. Chorei à noite, que eu falei, não, meu Deus, não vai acabar. Eu peguei essas 2 casas. Mas é bem isso, é você arriscar e saber o objetivo que você quer. E hoje, graças a Deus que eu tomei essa coragem desse pontapé e a gente se tornou o maior do mundo. E é legal você mencionar isso, né? Que lá você teve esse sofrimento, né? De chorar e tudo mais. Porque você também falou que nunca pensou em desistir. Sim. Mas já passou por momentos difíceis, né? Já passou por momentos de incerteza. Ah, claro. Muito- Essa pandemia mesmo foi... Nossa, cara, você tem noção que é você ficar 6 meses de porta fechada e assim, a gente como tem uma visibilidade maior, a gente não podia nem abrir, porque a maioria dos salões menores atendia de portas fechadas, naquelas, clandestina ali, né? a gente não tinha nem como, a gente com a porta fechada, chegava denúncias lá, e a gente já sabia que ia ter isso, teve dia que chegou cidade alerta lá, então assim, a gente sabia que nem para salvar nosso negócio a gente podia abrir de funcionar de portas fechadas, então foi uma época bem difícil mesmo assim, e de medo realmente, né? De quando que isso acabar, porque chega uma hora que não dá pra você aguentar, né? Sustentar o Alerta, negócio. Porque falaram que fizeram denúncia que estava Fizeram funcionando. denúncia que a gente tava funcionando. E aí, meu, esse pessoal chegou lá, delegado, com Cidade Alerta, só acho que tava só a gente e a gente tava fazendo a obra da expansão, né? E arquiteto. Mas se não ia ser. E aí outro salão perto levou uma multa de 100 mil e ainda exposição na TV, né? Então, foi complicado passar pela pandemia, mas graças a Deus foi. Foi, né? E aproveitar esse momento pra... E acabou. Você sabe que você mencionou que lá era uma agência de turismo, né? Era.
A gente teve, durante a pandemia inteira, a gente teve um crescimento bacana também, até porque muitas empresas buscaram ajuda para se reestruturar, né, e ficar mais saudável financeiramente. Mas a gente perdeu um cliente na pandemia, que foi uma empresa de eventos. Uma empresa de eventos que Que, fechou. pra galera foi fogo, né? E a gente tinha uma de Tinha que turismo fazer. que, sim, tipo, sofreu muito, mas depois eles se recuperaram, né? Porque logo depois também que passou a pandemia, a galera tava desesperada para viajar. Então, quem aguentou as pontas ali naquele momento, depois continuou crescendo, né? Voltou a crescer. A gente, na época, a gente começou a vender uns vouchers com desconto pro futuro. Porque tinha que fazer algumas coisas, né? Porque, assim, além dos CLTs, tinha as contas fixas, né? Que Não param. não param. Tá fechado, mas não... Por mais que a gente negociou aluguel, mas é uma empresa de gigante, quase 5 mil metros no total. Então, assim, as contas estavam ali diárias. Então, nossa saída foi, na época, a gente criou uns vouchers de tratamento, de coloração, com 30% de desconto, para a galera usar após a pandemia. E a gente realmente vendeu muito com isso. E a gente tinha gravado antes também um curso... Como é que fala? A gente gravou o curso que era para vender online. A gente tinha gravado um curso online e acabou que calhou bem na época da pandemia, que também foi que salvou a gente também. Quantos funcionários vocês tinham seletista na época, sabe? Tinha uns 60 e poucos. Vocês chegaram a dispensar? Ninguém. Mantiveram todos? Ninguém. Aí no começo 6 a gente ainda dava ajuda de curso para os assistentes, manicures. Tudo isso achando que ia ser um período mais curto. Um período mais curto. Foi dose. Acabar em 2 meses. Ficava 6 meses. Né? Aí depois a sorte que teve aquela parte da ajuda do governo, e daí a gente parou, porque realmente a gente ficou pensando na galera realmente que era um pouco mais simples, passando por isso. Só que muita gente, né? Pra você segurar ali, chega uma hora que dava um desespero de não conseguir mais, sabe? Vocês tinham se organizado financeiramente e Para a tinham... pandemia, não. A gente estava levemente organizado porque tinha essa ideia de fazer ampliação. Então, a gente tinha um caixa tranquilo, porque a gente já estava com essa ideia de fazer uma ampliação, mas não lá, né? A gente estava pensando em fazer a Vila Nova, até porque não tinha casa disponível ali do lado. Acabou tendo essa casa disponível por conta da pandemia, que o pessoal quebrou, e acabou acabou sendo ali do lado, mas a gente já estava preparado para fazer essa ampliação em outro lugar, por isso que ainda a gente conseguiu segurar. Graças a Deus. Bom, por último aqui eu queria só pedir para você fazer um convite. Quem são aquelas pessoas que precisam ir lá? Quem são as pessoas que vão viver essa experiência do Home Concept e que você gostaria de convidar para ir conhecer e para ir lá passar por todo esse processo que muita gente vai e fala que é realmente incrível. A gente vai em breve, hein? Por favor, a gente vai fazer essa abertura lá. Fazer lá a chamada, a gente vai almoçar lá. Eu acho que todo mundo precisa ter esse dia de cuidado pessoal, esse dia de relaxamento. Todo mundo precisa ficar bonito, merece ficar bonito. Acho que a gente trabalha tanto. É muito bom. As clientes, a gente tem um spa lá também. É muito bom quando os clientes relatam que desligam do trabalho, de família, e tem um dia só para elas mesmo. Então, acho que esse convite é para todo mundo que trabalha, tem família, tem filho, tem marido, enfim, todo mundo merece tirar esse dia para cuidar de si, sabe? Eu acho que faz muito bem para a alma e para a estética mesmo. Antigamente tinha muito essa questão do dia da noiva ser esse dia especial. Hoje em dia acho que as pessoas já se permitem ter mais dias de noivo, de noiva, né? No Quem dia a não gosta, dia. né? Lá de fazer uma massagem. A gente volta outra pessoa, né? Quando você viaja, faz uma massagem, enfim, qualquer coisa que a gente faz para nós mesmos, acho que acaba refletindo para outras pessoas, na família, no trabalho. Acho que todo mundo fica feliz quando tá mais bonito. Sim, não é? Com certeza. Né? Quando a gente se ama, a gente... Heloísa Capelas ensinou a gente. Quando a gente se ama, a gente externaliza isso. É verdade. E as pessoas que estão à nossa volta acabam sendo agraciadas, vamos dizer assim, com esse amor, né? Com essa energia. Você tá bem com você mesmo, você realmente fica bem com o resto do mundo, né? Sim. Então, todos merecem passar um dia lá. Eu vou esperar vocês, viu?
Com certeza. Vamos sim. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi uma honra enorme, inclusive por ser o primeiro podcast. Pra que mim você também. participa. Estreia aí em podcast. Podcast vindo aqui. Não Ninguém vem esquecer aqui, nunca, né? nem a gente. Ninguém vem aqui sem levar uma lembrancinha, até pra você não esquecer mesmo. Tem uma sacolinha ali, fica à vontade. Pega ali a sacolinha. Por favor. Essa é pra você não esquecer mesmo que você... Aqui, ó. Obrigado, viu? Você viu que tá do outro lado. Caramba! Poxa, que legal, obrigado. Agora eu gostei mais aí. Tá vendo? Eu fui. Essa é pra você não esquecer mesmo que Legal. você teve aqui. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado A gente demais. vai lá então fazer a chamada. E ficou aí o convite para vocês, para irem lá conhecer os espaços, né? Em breve a gente vai conhecer lá o de Miami também. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem que fazer uma agenda aí. A gente vai gravar no Brasil, depois Guatemi. Guatemi é bom que é mais fácil para vocês, não ter desculpa. Tá aberto segunda a segunda. E logo menos a gente vai lá falar sobre essa obra do Conhecer Miami. Miami também. Com certeza. Obrigado, viu? Sucesso Obrigado para por você, vocês. parabéns pela trajetória. Obrigado. Valeu, galera. Segue, curte e compartilha.